Feliz sábado. Seja muito bem, ou seja mais uma vez muito bem-vindo à Nova Semente. Que bom que você pôde estar conosco de novo. Como foi a sua semana? Conseguiu descansar um pouquinho no feriado? Alguns sim, outros nem tanto. Se você descansou ou não, fica tranquilo que hoje é sábado. Hoje sim é dia de descanso, dia de aproveitar com Deus, dia maravilhoso, né? Que bom que a gente pode estar junto mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Queria dar o oi especial também, saudar o pessoal que está acompanhando a gente pela internet, de onde quer que você esteja assistindo, seja agora ou seja gravado depois, que aí desse lugar aí você também possa ouvir Deus falando contigo. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Hoje a gente vai dar continuidade à série de estudos que a gente vem fazendo nas últimas semanas, intitulada Sete Cartas. Sete Cartas. Se você tem nos acompanhado, você vai lembrar que através dessa série nós temos estudado as cartas enviadas a igrejas da Ásia, que nós encontramos no livro de Apocalipse. E através dessas cartas a gente tem tirado lições preciosas para a gente aplicar na nossa vida também. Hoje nós vamos, na verdade, entrar aí na reta final, propriamente dito, dessa série, porque nós vamos estudar já a quinta carta, o quinto tema de um total, obviamente, de 7. Hoje nós vamos estudar a carta enviada à igreja de Sardes, Igreja Cristã de Sardes. E se Deus fosse colocar um título a essa carta, o título dela seria Carta aos Espiritualmente Mortos. Carta aos Espiritualmente Mortos. Convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Esse vai ser nosso texto de estudo durante todo o tempo. E até já convido você que, caso a gente cite outro verso, leia outro texto, não desmarque esse, porque a gente vai voltar o tempo inteiro, tá? Apocalipse capítulo 3. Enquanto você abre, como de costume, vou aqui fazer uma breve introdução de como era a cidade de Sardes, para a gente conhecer um pouquinho mais. Na realidade, a gente vai ver algumas características da igreja de Sardes, e você vai ver que os problemas que a igreja cristã enfrentavam era um perfeito reflexo da situação que a cidade de Sardes vivia. Um é um reflexo perfeito do outro, você vai ver isso de maneira bem clara. Atualmente, a região de Sardes é conhecida como Sarte, não sei se é essa a pronúncia correta, da província de Manisa, na Turquia, como todas as outras igrejas também. No passado, Sardes era uma cidade muito famosa, uma acrópolis, localizada aí nos pontos mais altos do relevo, o que já dava um status de cidade nobre para Sardes. O seu momento de glória, digamos assim, o momento de maior glória que Sardes viveu, foi entre 680 a 644 a.C. Por quê? Nesse período, Sardes foi intitulada como a capital de todo o reino da Lídia. Então ela ganhou grande status. Ali também passava um rio muito importante, chamado Pactolus, ou algo parecido. E todo esse contexto construiu para Sardes um título de cidade nobre, uma importância para essa cidade, Sardes. Mas, com o passar do tempo, toda essa força, toda essa importância, ela foi diminuindo. Nos tempos de João, que é quando essa carta é escrita, a gente já não vê mais esse poder tão grande na cidade de Sardes. É bem verdade que ainda haviam coisas importantes ali. Por exemplo, em Sardes, ou a cidade de Sardes era um excelente ponto para o comércio. Havia algumas indústrias ali, inclusive, porque aquele era um ponto de cruzamento de várias cidades romanas, várias estradas romanas, perdão. Então, como todas as estradas ou várias estradas passavam ali, Sardes acabava sendo um ponto bastante estratégico. Aquela era uma cidade também importante para os judeus. Ali nós encontramos a maior sinagoga antiga judaica que nós conhecemos até hoje, que a sua construção é datada aí de 166 depois de Cristo. Mas como eu citei antes, mesmo com todos esses elementos, Sardes já não tinha mais tanta relevância assim naquele contexto na época de João. Principalmente se nós compararmos com a glória que nós vimos de Éfeso e de Pérgamo, Sardes ficava assim no chinelo, digamos assim. A gente poderia resumir a cidade de Sardes dizendo o seguinte: Sardes era uma cidade que vivia das glórias do passado. Ela já não tinha mais uma grande importância, mas ela mantinha o seu charme,
o seu glamour por causa das glórias conquistadas no passado. E é exatamente essa característica que nós vemos na igreja cristã de Sardes também. Bom, essa característica a gente também pode destacar no período profético que essa igreja representa. Se você tem nos acompanhado, você deve se lembrar que cada uma dessas igrejas do Apocalipse, segundo alguns teólogos, também simbolizam um período da igreja cristã ao longo da história. A igreja de Sardes, ela é colocada aí entre 1517 a 1755 depois de Cristo. Esse é o período que nós chamamos de período pós-reforma. Ou seja, a igreja cristã sofreu aí uma reviravolta com a reforma protestante, onde teve o seu momento de grande ápice em termos de voltar ao estudo da Bíblia, só que logo depois disso a igreja meio que relaxa. Conseguimos voltar, relaxou. E agora o que acontece é que o racionalismo toma conta e a busca pela espiritualidade, ela perde força como tinha antes. Esse é o período histórico da igreja, essa é a característica da cidade e essa também é a característica da igreja. A gente vê muitos paralelos entre as três interpretações. E eu queria ler com você então, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1, onde nós começamos a entender o que era, ou quem era, ou qual era essa tal igreja de Sardes. Antes ainda, convido você a fechar seus olhos, nós vamos mais uma vez orar, pedindo a direção e a instrução de Deus. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez, mais um sábado, nós paramos tudo, paramos os nossos afazeres, paramos ou deixamos de lado as nossas preocupações, para estarmos aqui na Tua casa e tentar ouvir a Tua voz de alguma maneira, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, e o Senhor conhece as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos mudar. Por favor, Senhor, ao lermos essa carta de Sardes, que ela fala uma mensagem tão forte para a gente, que nós possamos estar abertos para receber a Tua vontade, Senhor. Por favor, cala qualquer outro barulho. Limpa a nossa mente. Que nós possamos estar vazios para que o Senhor possa nos preencher através dessa mensagem. Fala conosco, Senhor, por favor. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro, possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 3, no verso 1. Me dá um pouquinho só de retorno a mais, um pouquinho, por favor. Obrigado. Apocalipse capítulo 3, verso 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Vou ler de novo essa frase final. Conheça as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. A gente vai voltar para aí depois, tá? Então não fecha que daqui a pouquinho a gente volta. Você deve se lembrar, se está nos acompanhando durante essas semanas, que ao longo das 7 cartas, de maneira geral, Deus ele usa uma estrutura em comum. A estrutura das cartas. Vamos ver se você se lembra, fazer uma recapitulação aqui. Primeiro Deus trazia um elogio em todas as cartas, lembra? Depois Deus traz uma repreensão. Em seguida ele faz um convite ao arrependimento. E ele finaliza as cartas com uma promessa. Lembra disso? Em Sardes, você já deve ter percebido pelo primeiro verso, que Deus altera essa estrutura. Completamente. Deus começa com uma repreensão. Em seguida, Deus faz um convite ao arrependimento. Depois disso, Deus faz um pequeno elogio, assim, só para dizer que teve. E por fim, Deus faz uma promessa para concluir a carta. Veja, Deus altera essa estrutura porque Ele pretende dar uma ênfase muito forte na repreensão em Sardes. Só por isso, nós já começamos a entender que Sardes era uma igreja que tinha muita coisa para ser alterada, muita coisa para ser transformada. E aí você pensa, mas qual era esse grande problema que Sardes sofria? Bom, eu não sei como é que aparece na sua Bíblia aí, mas algumas das nossas Bíblias têm um pequeno subtítulo
antes de cada trecho do texto. Eu não sei como aparece, qual é o subtítulo que aparece na sua. Aqui eu usei em casa para estudar, traz um subtítulo bastante interessante, que resume qual era o problema que Sardes enfrentava. O título dizia assim, ó, Igreja Morta. Esse é o subtítulo, Igreja Morta. Esse é um título que combina muito com a igreja de Sardes, porque é exatamente a repreensão que nós vemos Deus trazendo aqui. Deus considera a igreja de Sardes como uma igreja morta. Mas por que isso? Por que isso? O mais curioso é que quando nós lemos a carta de Sardes e Deus relata os problemas, nós vemos que as dificuldades que Sardes enfrentavam era completamente diferente das outras igrejas. Por exemplo, para Deus chamar uma igreja de morta e dar tanta ênfase na repreensão, talvez nós poderíamos imaginar que Sardes estava enfrentando uma heresia muito forte, que estava entrando na igreja e derrubando a verdade. Mas não é isso que acontece. Nós vemos isso em Pérgamo, em Tiatira, em Éfeso, como já estudamos. Mas Sardes aparentemente não tinha uma heresia. Na verdade, mais para frente, Deus ainda vai dizer que eles ainda possuem a verdade. Por outro lado, talvez seja uma perseguição, uma aprovação muito forte, como Esmirna sofreu, mas também não é isso que nós vemos. A descrição que a carta traz de Sardes, parece que Sardes vivia num período de paz, num momento muito bom com Deus, aparentemente. Inclusive, alguns teólogos vão sugerir aí que o povo de Sardes era muito conhecido pelas suas ações, era um povo muito bem quisto, muito bem visto pela sociedade, mas ainda assim Deus vira para essa igreja que aparentemente está tudo bem e diz que é uma igreja morta. Por quê? O grande ponto da igreja de Sardes, o ponto-chave para entender essa carta, é que apesar de estarem socialmente vivos, os cristãos de Sardes estavam espiritualmente mortos. Veja, eles estavam em paz. Aparentemente estava tudo bem com Deus, mas no fundo, eles estavam espiritualmente mortos. E como a gente tenta toda vez trazer a mensagem da carta para a nossa vida, talvez uma pergunta interessante para a gente refletir a partir de agora seja: será que nós também podemos estar nesse momento, apesar de em paz, sem perseguições, sem grandes heresias, nós podemos estar ainda espiritualmente mortos? Deixa eu fazer a pergunta um pouco mais incisivo. Será que você está morrendo espiritualmente hoje? E aí você pergunta, mas pastor, como é que eu vou saber? O que significa ser espiritualmente morto? Eu não faço a mínima ideia do que significa isso. E a gente tenta todo estudo da Bíblia trazer para algo bastante prático. Eu queria entender com você, através dessa mensagem, o que significa ser uma pessoa espiritualmente morta. Porque é esse o problema que Sardes enfrentava. Veja, a mensagem de Sardes, você vai ver que ela é uma mensagem muito forte. Ela é uma daquelas mensagens que Deus coloca o dedo na nossa ferida e cutuca bastante para mexer com a gente. É uma mensagem forte. Mas é uma carta que leva a gente a fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação. E eu queria convidar você a, enquanto estivermos estudando essas características, você se autoavaliasse. Você se avaliasse. Para poder perceber que, quem sabe, eu e você estejamos morrendo espiritualmente também. Nós vamos ver 3 características de uma pessoa espiritualmente morta, ou que levam uma pessoa a morrer espiritualmente, sintomas dessa doença, que nós vemos a partir da carta de Sardes. E a primeira característica de uma pessoa espiritualmente morta é que ela não enxerga o presente. Uma pessoa espiritualmente morta, ela não enxerga o que está acontecendo. Nós vemos isso ainda no verso 1, que nós acabamos de ler. Veja, Deus fala: Sardes, eu conheço as tuas obras. Eu conheço quem você realmente é. Eu sei o que você realmente faz. Você acha que você está vivo, mas na verdade, você está morto. Olha só que curioso. Deus está falando, eu estou olhando e eu estou identificando que você está se enganando. Você está se olhando e achando que está vivo, mas na verdade você está morto. O primeiro sintoma da morte espiritual é que nós ganhamos, digamos assim, ou nós desenvolvemos uma cegueira espiritual. Mortos espiritualmente, nós não conseguimos enxergar a crise espiritual que nós estamos vivendo. Esse é o grande ponto. Sardes não entendia que eles estavam em meio a uma crise espiritual. É bom ficar claro a partir desse ponto aqui,
que ninguém abandona Deus ou ninguém morre espiritualmente da noite para o dia? Lógico que não. Tudo isso é um processo, certo? Aos poucos uma pessoa vai se afastando. Mais ou menos como uma pessoa que adquire uma doença, desenvolve uma doença. E essa doença ela vai se agravando, se agravando, se agravando, até que um dia a pessoa descansa. Veja, é um processo que nós levamos. Mas o grande perigo é que nós não vemos esse processo acontecer. Geralmente, quando nós percebemos, é porque nós já estamos bastante longe de Deus. Você está se afastando de Deus, se afastando, se afastando. Mas você só nota que você está se afastando quando Deus já está lá longe e você quase não enxerga mais Ele. É mais ou menos como aquela história do sapo na água fervente. Você já ouviu essa história? Várias pessoas usam essa metáfora do sapo na água fervente. Diz assim, não tente isso em casa, tá? Mas diz agressão aos animais. Mas diz o seguinte, que se você pegar uma panela com água fervente, borbulhando assim, você pegar um sapo e jogar lá dentro, por alguma razão alguém fez isso, mas se você jogar lá dentro o sapo, na hora ele vai sentir o calor da água e ele vai tentar pular fora para escapar. Mas por outro lado, se você colocar o sapo numa água fria, e agora você ligar o fogo e deixar a água ferver com ele lá dentro, a metáfora diz que o sapo ele não pula, porque ele não percebe que a água está fervendo. De repente, o sapo morre cozido, porque ele não percebe a água fervendo. O que nós estamos estudando aqui é que na nossa vida espiritual o mesmo processo acontece. O mesmo processo acontece. Você simplesmente começa a se afastar de Deus, mas você não vê. Você só nota quando você já está fervendo com a água, você já está morto espiritualmente. E a pergunta que eu faço é, será, para a gente poder fazer uma autoavaliação, será que nós não estamos achando que está tudo bem, quando ao nosso redor a água está borbulhando à beira de nos matar espiritualmente? Como isso acontece? Te dar alguns exemplos. Já aconteceu alguma vez de você começar, de repente está tudo bem, você está bem com Deus, você está tranquilo, de repente, por alguma razão, a ficha cai. Aí você para pensar no que você tem feito nos últimos dias, e aí você lembra assim, puxa vida, faz tempo que eu não oro. Por que eu parei de orar? Já aconteceu alguma vez? Nossa, já fazem uns dias que eu não oro, deixa eu orar aqui um pouquinho. Já aconteceu alguma vez? Ou, por exemplo, você está refletindo e você pensa, nossa, minha Bíblia faz tempo que eu não abro, eu nem me lembro que texto, onde está, não estou entendendo mais nada. Por que eu parei de ler a Bíblia? Ou, por exemplo, você reflete, nossa, esse mês eu não fui nenhuma vez na igreja. Por quê? Já aconteceu alguma vez? O mais interessante é que quando a nossa ficha cai, a gente não consegue entender o que nos levou a isso. Estava tudo bem, de repente eu não orei mais, de repente eu não li mais a Bíblia, de repente eu não me envolvi mais com as coisas de Deus. Um sapo numa água que vai fervendo. Até que você chega a fazer aquela pergunta, como foi que eu cheguei a esse ponto? Estava tudo bem? Quando nós estamos morrendo espiritualmente, nós ficamos cegos. Nós não conseguimos enxergar o processo. Então a primeira pergunta que eu faço para você se avaliar, para você fazer uma autoavaliação. Qual é o momento que você tem vivido espiritual? Agora, exatamente agora. Faça uma reflexão. Exatamente agora. Qual é o momento que você tem vivido espiritual? Será que a água não está fervendo do seu lado e você não tinha reparado? Pensa aí. Segunda característica de uma pessoa que morre espiritualmente, uma vez que ela não enxerga esse processo, ou melhor, ela não enxerga esse processo acontecendo porque ela perde tempo presa ao passado. Ela não enxerga o futuro porque ela se prende ao passado. Como assim? Veja, nós mencionamos que a cidade de Sardes era uma cidade que vivia das glórias do passado. E a mesma coisa acontecia com a igreja de Sardes. Era uma igreja presa às glórias do passado. Aquela igreja cristã, ela havia sido muito boa no início. Por que você acha que Sardes se considerava vivo, apesar de já estar morto? Porque no passado, eles eram uma igreja muito forte. Só que com o passar do tempo, eles foram esfriando, morrendo. E eles não viram isso acontecer. Só que quando eles pensavam como eu estou hoje, eles continuavam olhando para trás. E continuavam achando que ainda estavam vivos. Será que nós temos vivido também das glórias do passado no que diz respeito ao relacionamento com Deus?
Achamos que porque Deus nos usou no passado, já cumprimos nossa missão? Porque Deus transformou nossa vida no passado, já não tem mais nada para transformar, já estou transformado? Vivendo das glórias do passado? Deixa eu dar exemplo prático aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Imagine alguém que vem no culto todo sábado de manhã, e todo sábado a gente estuda algo que Deus quer transformar na nossa vida. Só que a pessoa, claro que talvez não com essas palavras, mas ela sai pensando o seguinte: eu não preciso dessa transformação que foi falada hoje. Isso é para quem está chegando. Eu já estou na igreja há 5, 10, 30 anos. Eu não preciso disso, eu já fui transformado, acabou. Alguma vez você já pensou assim? Deixa eu dar um exemplo mais real, mais prático ainda. Nós temos aqui na Nova Semente um dos programas que é o nosso carro-chefe, o Viva. Programa maravilhoso, onde a gente tem orgulho de poder levar a mensagem de Deus todo sábado à tarde, todo sábado à noite, para que mais pessoas conheçam de Deus. E talvez muitos de vocês aqui podem levantar a mão dizendo que tiveram a vida transformada a partir de um primeiro contato com Deus através do Viva. Puxa, que maravilha. E aí talvez você que já esteja mais tempo aqui na igreja, você pode com um orgulho santo encher o peito e dizer: pastor, graças a Deus, eu já trouxe uma dezena de amigos meus aqui, que hoje são seguidores de Deus junto comigo. Puxa vida, Deus seja louvado. Você trouxe amigos e eles hoje estão com Deus. E agora eu te pergunto, e hoje? O que você tem feito? Pastor, eu já trouxe uma dezena de amigos. Deus seja louvado, mas e agora? Quem você tem trazido? Por exemplo, não sei se você sabe, mas no sábado passado, o pastor Felipe terminou uma série do Viva. Você deve ter acompanhado pelos anúncios. Terminou uma série que durou cerca de um mês. Quantas pessoas você trouxe nessa série do Viva que acabou de terminar? Quantas pessoas conheceram a Deus por causa do seu convite nessa série que acabou de terminar? Hoje o pastor Fabiano vai começar uma nova série. Quem que você está trazendo para começar? Vivemos das glórias do passado, entende? E aqui que fique claro, eu não estou dizendo que eu tenho feito isso ou que alguém tem feito isso. Eu estou só levando a gente a refletir. Eu falei que essa mensagem cutucava a ferida. Às vezes a gente corre o risco de viver das glórias do passado. Tem uma frase bem conhecida que diz que quem vive de passado é museu. Já ouviu essa frase? Eu acho que muitas vezes nós temos nos tornado museus espirituais, onde nós temos uma linda prateleira com títulos de batismos, notas de agradecimento por doações feitas a quem precisa, mas que como um museu não realiza mais nada, apenas vibra o que foi feito há anos atrás. Será que nós temos nos tornado museus espirituais? Será que nós temos nos baseado no que fizemos ontem para desculpar o que não temos feito hoje? Vou repetir essa pergunta. Será que eu tenho me baseado no que eu fiz ontem para desculpar o que eu não estou mais fazendo hoje? Quando nós estamos morrendo espiritualmente, nós ficamos presos ao passado. E o grande problema disso é que até mesmo a gente limita a ação que Deus ainda pode fazer em nossa vida. Cuidado. Cuidado para não se tornar um museu espiritual. Terceira característica de uma pessoa espiritualmente morta é que uma vez que ela não enxerga o processo que ela está passando, e ela fica presa na glória do passado, ela deixa de sonhar com o futuro. Ela deixa de vislumbrar aquilo que Deus ainda pode fazer com ela e através dela. Uma vez que a igreja de Sardes não via a sua espiritualidade diminuindo e ainda se enganava, olhando o que havia sido feito no passado, por fim a igreja chegou a uma coisa que nós chamamos de comodismo. E esse talvez é um dos maiores perigos que nós corremos numa morte espiritual. Comodismo. Sabe aquela história da zona de conforto? A vida entra num piloto automático, a gente simplesmente deixa acontecer. Isso é um perigo muito grande. Por exemplo, eu leio minha Bíblia todos os dias, pastor. Todo dia eu leio a Bíblia. Deus seja louvado. E quanto do seu dia tem sido transformado por causa dessa leitura que você fez? Não, eu li um capítulo da Bíblia. Legal. E o que mudou na sua vida? Piloto automático. Eu venho à igreja todo sábado. Que maravilha. E qual é a relevância que Deus tem no meu dia, na minha vida, nos outros dias da semana? Sabe aquela história do adventista no sétimo dia? Só no sétimo.
Sabe, a zona de conforto é um perigo muito grande. É possível que eu esteja servindo na igreja em 1, 3, 5 ministérios e ainda assim esteja na minha zona de conforto. Eu confesso para você que no início desse ano eu mesmo estava fazendo uma reflexão da minha vida espiritual. Como pastor, a gente lida com ministérios, a gente guia a igreja, como vocês também, vocês veem isso. E eu comentei com a Amanda, falei, amor, eu acho que eu estou entrando na minha zona de conforto. Apesar de ter ministérios para tocar, desafios, está tudo sob controle, está tudo no piloto automático, sabe? Eu não preciso mais sonhar, buscar a Deus, aquela coisa profunda. Não, é só tocar, está tudo seguindo. Eu tive que, a partir daí, então, buscar alguma outra alternativa para sair dessa zona perigosa. Será que você, como eu, está na zona de conforto? E tem já nos últimos tempos aí levando tudo no piloto automático? Levando com a barriga? Deixa eu te dar outro exemplo prático do que está acontecendo. Quem faz parte da Nova Semente desde a formação do grupo vai poder contar essa história melhor do que eu. Mas o grupo que formou a Nova Semente é um grupo que saiu da zona do conforto. Começou tudo com um grupo pequeno há 10 anos atrás, e agora se prepararam, estudaram, buscaram a Deus para começar um projeto novo. Então aquilo cresceu e agora alugaram um espaço no Secov. Deus seja louvado. Começou aquela coisa maravilhosa. Só que agora já não era mais suficiente. E agora começa a se buscar outro prédio. E a igreja se muda lá para aquele prédio na Vila Olímpia. Mas que também não era suficiente. E agora todos doam seu tempo, seu dinheiro, seus esforços, seus dons, seus talentos. Somam tudo isso com a ajuda de Deus. E agora compra esse prédio, ou aluga esse prédio maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Um prédio bom, um prédio lindo. Cadeiras confortáveis, ar-condicionado, a mídia que a gente precisa. Mas e agora? Já fazem 5, 6 anos que a gente está aqui. E agora? Você percebe como a gente corre o risco o tempo inteiro de entrar na zona de conforto? Percebendo isso, a nossa comunidade se uniu. E agora nós começamos o projeto Sementes, de alugar o prédio ao lado aqui, para de outras maneiras, em outros horários, atender pessoas diferentes. Entende? É uma tentativa de sair da zona de conforto. Porque a gente vai ter que agir em outros horários, não só no sábado. É uma coisa maior, é uma coisa que vai dar mais trabalho. Eu saio da zona de conforto. E eu te pergunto, quanto você tem se envolvido no projeto Sementes? Ou será que nós estamos acomodados demais na nossa zona de conforto, na cadeira estofada? Eu sei que é forte o que eu estou falando, porque é forte para mim também. Mas o tempo inteiro nós corremos o risco de entrar na zona de conforto. E é essa mensagem que a carta de Sardes nos traz. A gente não pode relaxar. A gente não pode se conformar porque ainda não acabou. Quando nós estamos morrendo espiritualmente, nós nos acomodamos com o agora. E deixamos de sonhar com tudo aquilo que Deus ainda pode fazer através de nós e em nós. Você fez essas perguntas para você mesmo? E aí? Será que você detectou que tem morrido espiritualmente e não tem percebido? Será que você detectou que você está com a água à sua volta borbulhando e você é apenas mais um museu espiritual? Se por um acaso você detectou que hoje você está morrendo espiritualmente, Deus avança na carta te fazendo um convite. Verso 2 e 3 diz assim: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. No apelo que Deus faz à carta de Sardes, à igreja de Sardes, no apelo que Deus faz a mim e a você, eu queria destacar 2 convites que Deus faz, 2 pedidos que Deus faz. O primeiro deles é, vigie. Se você está morrendo espiritualmente, vigie. Claramente, quando Deus usa esse termo, vigiar, e fala de vir como um ladrão, ele está fazendo uma referência à metáfora que ele mesmo usou para explicar como seria a sua vinda. Apocalipse capítulo 16, verso 15, Deus mesmo diz, eis que venho como ladrão. E o que significa a vinda de Cristo ser como um ladrão?
O que significa isso? É simples. Você nunca sabe quando o ladrão vai entrar na sua casa. Da mesma maneira, você nunca sabe quando Cristo vai entrar na sua casa. Então, como você se protege? Verso 24, Mateus 24, verso 44 diz assim: assim também vocês precisam estar preparados, porque pode ser a qualquer momento. Você entende como isso é o oposto da zona de conforto? Ao invés de você se acomodar numa cadeira, o que Deus te chama é para você estar atento e vigiando, porque a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Assim como em nossa casa nós colocamos proteção para não sermos surpreendidos pelo ladrão, nós precisamos equipar nossa vida espiritual com vigias, cerca elétrica, câmeras, grades, para estarmos prontos para a vinda de Cristo, seja quando for. Vigiar, estar alerta, estar atento. Entrar na zona de conforto é o mesmo que como aquelas 5 virgens dormir e não ver Cristo passar. Esse é o perigo da zona de conforto. Vigie. Se você está morrendo espiritualmente, acorda. Vigia. Fica alerta. Segundo convite que Deus te faz: arrependam-se. Vigie, arrepende-te. Mais uma vez, como em todas as cartas, Deus nos chama ao arrependimento. E veja, quando Deus nos chama ao arrependimento, não é porque está tudo perdido, pelo contrário, é porque ainda existe esperança. Ainda existe tempo de voltar atrás. Deus, Ele não nos repreende simplesmente por nos repreender. Ele nos repreende para que nós possamos mudar. É um alerta. Deus não quer apenas nos mostrar nossa condição de mortos, mas Ele quer nos trazer de volta à vida. Se você está morrendo espiritualmente, acorda. Arrepende-te. Deus então Ele conclui sua carta com uma promessa, como nas outras também. Voltamos ao verso 4 e concluímos a carta que diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria destacar uma parte da promessa que Deus faz ao final, que eu acho muito interessante. A promessa de Deus faz referência a alguns livros. Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, nos fala que no céu existem alguns livros na presença de Deus. Apocalipse fala que nesses livros estão relatadas todas as nossas ações, todas as nossas decisões e atitudes. A nossa vida está descrita em livros no céu. Inclusive a Bíblia diz que é a partir desses livros que Deus julga a cada um. A partir desses livros. Mas entre todos esses, existe um livro que se destaca. É um livro que a Bíblia menciona com letra maiúscula, inclusive, mostrando a sua importância. É o livro que a Bíblia chama de livro da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida nada mais é do que uma lista. A mais preciosa lista de todos os tempos. A lista onde estão os nomes de todos aqueles que serão salvos na volta de Cristo. Acontece que Romanos capítulo 3, verso 23 nos fala que nós não nascemos com o nome escrito nesse livro. Porque nós nascemos pecadores. O verso fala que todos nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Deus. Você já nasce pecador. Você já nasce em falta. A nossa natureza ela é pecaminosa. E porque eu sou pecador, Romanos 6, 23 vai falar que o meu destino não é a vida. Meu destino é a morte. Essa é a consequência natural do pecado, morrer. Portanto, se houver esse livro no céu, nosso nome não está no livro da vida, nosso nome nasce no livro da morte. Só que aí vem a parte mais curiosa da promessa. Quando Deus ele nos faz esse alerta, veja, em momento nenhum ele diz, vou colocar o seu nome no livro da vida. Ele não fala isso. Pelo contrário, ele fala,
eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Sabe o que isso quer dizer? Que você já está com o nome na lista de salvos. O seu nome já está no livro da vida. Sabe quando foi que ele entrou lá? Na primeira vez da sua vida, que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Isso significa ser salvo pela fé. Você aceita Cristo, Ele então coloca o seu nome no livro da vida. O seu nome já está lá. E quando Deus faz esse alerta que nós estamos morrendo espiritualmente, é como se Ele dissesse, cuidado, o seu nome está apagando, a tinta está falhando, volta, acorda. Mas ainda está lá. E o que Deus promete é que se você vigiar, se você se arrepender, Ele nunca vai apagar seu nome desse livro. Você não será salvo, você continuará sendo salvo. Não quer você voltar a ter o seu nome escrito bem forte no livro da vida? Não quer você acordar espiritualmente? Sabe, essa promessa termina dizendo que quando Jesus voltar, Ele vai voltar com esse livro nas mãos. E diante de todos os anjos, diante do Pai, diante de todos os povos do universo, Ele vai chamar o seu nome do livro da vida, para que você possa subir na nuvem e herdar a vida eterna, herdar a salvação. Não quer você deixar de ser um museu espiritual? Não quer você deixar de ser um sapo em águas fervendo? Não quer você sair da zona de conforto? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos cantar. Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória, venha me purificar, venha guiar o teu povo e convencer corações. Consolar os cansados e libertar das prisões. Venha Espírito Santo, faça morada em mim, traga mais vida pra vida e me batiza em teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito, venha Espírito. Eu quero
frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito, venha Espírito. Quero amar as pessoas como Cristo amou. Quero ter comunhão e orar pelo irmão. Quero ver tua palavra, quero ter santidade. Mudar atitudes, sem habitar em mim. Para eu testemunhar, para usar os teus dons, que teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito, venha Espírito, Vamos orar. Senhor Jesus. Senhor, honestamente, às vezes eu me espanto o quanto a gente dá trabalho para Ti, Senhor. Impressionante. Um dia a gente estava largado. Um dia a gente estava atolado no pecado. E o Senhor deu a sua vida para nos salvar. O Senhor nos alcançou, nos transformou, nos perdoou. O Senhor nos amou. De repente nós começamos a enfrentar provações, Senhor. E mais uma vez o Senhor tem que intervir e nos salvar. De repente nós aprendemos mentiras e temos que discernir o que é verdade. E o Senhor mais uma vez se apresenta para nos salvar. E mesmo quando tudo está em paz, mesmo quando tudo parece estar sob controle, a gente ainda cai de novo, entrando nessa maldita zona de conforto que nos afasta de Ti, Senhor. Senhor, me perdoa pelo trabalho que eu dou para Ti. Nos perdoa por sermos tão pecadores, Senhor. Mas obrigado porque o Teu amor é maior do que tudo isso. O Teu amor é maior do que nós mesmos. E ainda assim o Senhor nos alcança outra e outra vez, Senhor. Meu Deus, se algum de nós aqui está morrendo espiritualmente, está se entregando, Senhor, nos acorda novamente, nos ressuscita, por favor. Se tem alguém aqui que entrou morto espiritualmente, que ele possa sair ressuscitado. Se tem alguém aqui que entrou frio, Senhor, que ele possa voltar a aquecer. Se tem alguém aqui que entrou diminuindo espiritualmente, que ele possa voltar a crescer. Mas que nós nunca percamos de foco. Estar cada vez mais perto e viver mais parecido contigo, Senhor. Por favor, Senhor, nos alcança uma vez mais. Nos alcança uma vez mais. Nos coloca em alerta, nos coloca em vigia. Porque nós nos arrependemos de nossos erros. Nós nos arrependemos dessa zona de conforto. Nós queremos voltar a viver espiritualmente. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Uma boa semana para você. Você possa ter uma semana bastante viva espiritualmente. Abraço quem está do seu lado. Até semana que vem.